Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos assuntos mais importantes para a economia brasileira nos últimos tempos, a reforma tributária do consumo. Vamos lá então. O ponto central aqui é simplificar, né? Todo mundo sabe que o sistema de impostos do Brasil é, digamos, um desafio. E a ideia da reforma é justamente atacar a raiz desse problema. Chega daquela colcha de retalhos de tributos, a proposta é um modelo bem mais direto. Mas olha, para a gente entender para onde estamos indo, é fundamental olhar para trás e entender o tamanho do problema que a reforma quer resolver. A complexidade do sistema antigo não era só um detalhe. Não, ela tinha um custo real para todo mundo. Pois é, porque era tão complicado. Por décadas, as empresas tiveram que lidar com um verdadeiro emaranhado de regras. Imagina só, ter que calcular impostos diferentes para produtos, para serviços, com regras que mudavam de um estado para o outro, de uma cidade para outra. Era uma loucura. Isso gerava um custo enorme, muita insegurança e, claro, uma infinidade de processos na justiça. E aqui estão os protagonistas que estão saindo de cena. A gente tinha 3 impostos federais, o PIS, a COFINS e o IPI. Depois, um estadual, o famoso ICMS, e, para fechar, um municipal, o ISS. Cada um com sua própria lei, sua própria forma de calcular, um verdadeiro labirinto que complicava a vida de qualquer negócio. Certo. Agora vem a parte interessante. Como é que a reforma pretende desatar esse nó todo? A ideia é bem elegante, eu diria. É consolidar esses 5 impostos numa estrutura bem mais limpa, sabe? Algo mais parecido com o que se faz no resto do mundo. E o coração dessa mudança é a criação de um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA. Só que no nosso caso, no modelo brasileiro, ele vai ser um IVA dual. O que isso quer dizer na prática? Que em vez daqueles 5, agora a gente vai ter 2 impostos principais. Um que é federal e outro que vai ser dividido entre estados e municípios. O primeiro deles é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa fica sob o comando do governo federal e vai juntar o PIS e a COFINS, que, nossa, sempre deram muita dor de cabeça e discussão, né? E o segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse aqui vai ser a grande unificação do ICMS dos estados com o ISS dos municípios. E uma das maiores vantagens aqui é que as regras vão ser as mesmas para todo mundo. É o fim da chamada guerra fiscal entre os estados. Além desse IVA dual, a reforma ainda traz um terceiro elemento. É o imposto seletivo, que o pessoal apelidou de imposto do pecado. A ideia dele não é só arrecadar, é, na verdade, desestimular o consumo de certas coisas, tipo cigarros, bebidas alcoólicas, produtos que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Ok, já entendemos a teoria. Agora, vamos para a prática. Como é que essa reforma sai do papel e vira uma realidade no dia a dia das empresas? Porque, atenção, a mudança não é algo para se preocupar lá na frente. Ela já tem data para começar. Guarde bem essa data. 1º de outubro de 2025. Esse é o marco. É um dia que toda empresa no Brasil precisa circular de vermelho no calendário. É o primeiro passo prático, obrigatório, que vai mexer com a rotina de todo mundo. É que a partir dessa data, todas as notas fiscais eletrônicas vão ter que seguir regras novas. E o detalhe importante é, isso acontece antes mesmo dos novos impostos começarem a ser cobrados para valer. É como se fosse uma grande fase de preparação, um aquecimento obrigatório. Então, o ponto crucial é que o sistema, os programas que emitem nota fiscal, vão ter que ser atualizados para incluir campos novos. Os 2 mais importantes são o Código de Situação Tributária para o IBS e para a CBS e também um tal de Código de Classificação Tributária. Cada produtinho, cada serviço na nota fiscal vai precisar ter essa informação bem direitinho. E olha, isso não é só burocracia, não. Preencher esses campos de forma errada pode simplesmente fazer com que a nota fiscal seja rejeitada. E nota fiscal rejeitada significa que a empresa não vende, não fatura, a operação para. O impacto é direto e pode ser bem grave. Certo? Já vimos o primeiro passo, que é super urgente. Agora, vamos dar um passo atrás e olhar o mapa completo da transição. Porque esse é um processo longo, gradual, pensado justamente para dar tempo para todo mundo se adaptar, tanto empresas quanto governos. Então a reforma não é uma chave que vira de um dia para o outro de jeito nenhum. É um processo bem planejado. Olha só, tudo começa em 2026, que vai ser um ano de teste, com uma alíquota bem pequenininha, só para ver o sistema funcionando. Aí em 2027, o PIS e a COFINS acabam de vez e a CBS entra com força total. Já a transição do ICMS e do ISS para o IBS é ainda mais suave. Vai acontecendo aos pouquinhos entre 2029 e 2032. E, finalmente, em 2033, o sistema antigo morre de vez e o novo está 100% operacional.
Com esse cronograma todo na cabeça, a pergunta de $1 milhão é, tá, mas e o que as empresas precisam fazer agora para se preparar? A resposta é simples, a preparação tem que começar ontem. O que os especialistas estão dizendo é para focar em 4 áreas principais. A mais urgente, claro, é atualizar os sistemas por causa daquele prazo de outubro de 2025. Ao mesmo tempo, é fundamental treinar as equipes. Fiscal, TI, comercial, todo mundo tem que estar na mesma página. Terceiro passo, simular os impactos. Fazer as contas para ver como a nova carga de impostos vai afetar custos, preços, margens de lucro. E por último, mas não menos importante, revisar contratos e a logística, porque a cobrança do imposto agora vai ser lá no destino, onde o produto é consumido, e não na origem, o que muda bastante coisa. E a mensagem do setor produtivo, como a gente vê aqui nessa fala do presidente da ABAD, é bem clara. É um momento de transformação gigante, e a hora de planejar, de agir, é agora. Não dá para ficar esperando para ver no que vai dar. Tem que se preparar ativamente. A transição vai ser longa, sem dúvida, mas aquele primeiro prazo, o mais crítico, está logo aí, batendo na porta. A promessa é de um futuro com impostos mais simples, mais transparentes. Mas para chegar lá, vai ser preciso muita preparação e adaptação. A questão final, então, não é se a mudança vem, porque ela vem. A questão é, os negócios estarão prontos para ela?